Vamos começar orando. Papai, obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, que o Senhor está nos conduzindo por uma história, Pai. Uma história que converge, Pai, para a tua glória, para a tua própria glória, para que o teu propósito em nossa vida se cumpra. Para que no final da história, Pai, todos nós aqui sejamos imagem e semelhança do Senhor. Eu te agradeço mesmo. Eu oro, Pai, para que o Senhor livre a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso coração de toda e qualquer mentira, que toda e qualquer ausência de verdade, mas que a tua palavra nos renove, nos transforme, abra o nosso entendimento, mude o nosso coração, para que assim mudemos também as nossas atitudes, nosso comportamento, para que a gente possa brilhar, Pai, resplandecer e a gente possa exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida para todas as pessoas. Eu oro, Pai, por esse projeto em especial, essa turma aqui, Pai, que está se dispondo em aprender, essa turma aqui que está se dispondo, Pai, em crescer, não só no conhecimento do Senhor, Pai, mas na capacidade de transmitir esse conhecimento para tantas pessoas, né, de diferentes gerações. Então eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor nos abençoe, ilumina aqui essa reunião, derrama revelação, sabedoria, nos ajude, nos auxiliar a utilizar os recursos que temos disponíveis, em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa fazer, né, montar, construir conteúdos para o Mova, e esses conteúdos, Pai, que vão alcançar milhares e milhares de pessoas, Pai, que acessam diariamente os nossos cursos e ainda vão acessar, Pai, não só no Brasil, mas também pelo mundo, em outras línguas. E nós cremos mesmo, Pai, que o Senhor tem grandes coisas a fazer através desses conteúdos, desses cursos, através do Mova. Então usa as nossas vidas, nos capacita aqui para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, galera. Estamos aí. Boa noite para todos. Fala, Luiz, beleza? Então estamos aí firme e forte para mais um encontro juntos. E eu vou relembrar aqui um pouquinho da nossa jornada até aqui para a gente partir para a próxima. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, compartilhar. Muito bem. Então vamos lá, ó. Então estamos já no nosso terceiro encontro. O primeiro encontro a gente fez uma introdução sobre a utilização das inteligências artificiais, com foco no ChatGPT, que é a mais amplamente usada aí. Mostrei também algumas outras que eu tenho utilizado bastante, né? E comecei a mostrar como que é muito útil para a produção aí de material didático, de curso, de roteiro. E, enfim, dei uma explicação geral sobre o Mova, sobre os níveis, sobre os materiais que já temos, sobre os que ainda precisamos construir. Beleza, no nosso segundo encontro nós tivemos aí uma pequena aula sobre princípios de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, para uma interpretação saudável, contextualizada, e a que a gente possa utilizar isso aí para produzir conteúdos de alta qualidade. Além disso, já passamos atividades aí desde a primeira aula, atividades do tipo preparar uma aula sobre o Evangelho e também a confecção de e-books para o Mova. Ok? Então, dentro disso, eu recebi aí já muitas atividades, da primeira aula mais, da segunda aula 4 pessoas entregaram apenas a tempo, e eu já comecei a fazer a correção. Fiz a correção de 2, fiz a correção da Karen, da Graça, a do Félix eu já corrigi um pouquinho, já comecei a corrigir. Eu tava lendo seu material, Félix, aí parece que se atualizou, aí o que eu tinha lido perdeu e voltou. Mas, então eu vou depois continuar olhando lá o que você fez. A ideia, pessoal, é mesmo que a partir disso aí a gente vá lapidando para virar o material definitivo, né? Então não é um trabalho que vai ser em vão, não. O da primeira aula, vamos supor assim, era um teste, né? Vamos aprender a usar IA, vamos testar um pouco o conhecimento, mas agora a ideia do e-book a gente vai lapidando ele até chegar na versão final mesmo, para disponibilizar para os alunos. A minha vontade é que seja disponibilizado aí um pacotão de materiais lá para fevereiro, março, tá? Então, ou seja, a gente tem uma certa pressa para chegar na versão final já. Lembrando que a versão final ela é diagramada, passa por designer, então já demanda um tempo aí antes para poder entregar o material bruto textual. Muito bem, então hoje, o que eu tinha programado aqui, a gente fazer um aprofundamento aqui no Evangelho, sabe? Quem anda comigo sabe que é uma coisa que eu não abro mão de estar sempre falando. Eu não consigo falar sobre outra coisa, porque é a mensagem central do cristianismo, é para o Evangelho que a gente vive realmente, é isso que a gente vai louvar a Deus por toda a nossa eternidade, e é a mensagem para a qual converge todas as outras mensagens.
Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso aí. Vou falar um pouco hoje sobre o Google Docs, sobre o Word, e a gente continua a trabalhar também nos e-books que já foram produzidos. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, dando continuidade sobre isso aí. Eu queria primeiro, então, abrir aqui, né, a discussão sobre o que vocês acharam da experiência aí de construir o e-book, né? O que vocês acharam mais difícil, mais desafiador? Deu para usar IA? Você ficou satisfeito com o resultado? Não ficou? E aí, me conta. Vou deixar outros falar na frente. O Felinho tem que começar. Aí, Felinho, começa aí. Você estourou sua IA, então você tem que falar. Então vamos lá, já que desculpa, pessoal, só para vocês entenderem, ela me chama de Felinho e eu chamo ela de Caroca, porque nós somos cunhadinhos, então a gente tem muito. Mas vamos lá. Basicamente, a estratégia que eu procurei usar, né, é a estratégia de fato, fatiar o trabalho. E uma das coisas que eu fiz, e que foi muito evidente, é que se você tenta colocar o trabalho de forma muito completa no seu prompt, né, no seu comando, e aí você gera um comandão, né, e de repente você manda o arquivo inteiro para ele trabalhar, por causa da quantidade de processamento, ele não te devolve em tempo. Tá? Uhum. Então, o que eu procurei fazer de fato? Eu simplesmente peguei, então, abortei essa abordagem, essa estratégia, e passei a utilizar uma estratégia de fatiamento mesmo, ou seja, pegar o material original, ver basicamente o texto como ele estava organizado. Primeira atividade, por favor, coloque esse texto, nesse mesmo conteúdo, de maneira formal, ou seja, menos pessoal, para ser uma apostila, né? Aí no momento em que ele colocava de uma maneira mais formal, aí eu começava a fatiar os conteúdos. Explora para mim, aí eu pegava aquele pedaço pequeno, né, e falava, olha, explora para mim, eu vou dar um exemplo aqui, né, na primeira aula, fala do Rick Warren, então eu vou lá, constrói para mim um quadro, tipo um gráfico, né, um infográfico, construi para mim um infográfico mostrando quem é o Rick Warren, quando ele nasceu, a igreja dele, quais são as posições dele, quem eventualmente não concorda com as posições dele, por quê, e então fiz um quadrinho que é basicamente assim, então ficou na forma de uma tabela. Então com isso eu fui fatiando o conteúdo e colocando, enxertando conteúdos para cada uma dessas fatias, e com isso eu montei, eu só consegui trabalhar com 3 aulas, tá, aqui, não deu para efetivamente ir a o módulo todo, mas eu consegui trabalhar com 3 aulas nessa linha de raciocínio. Então, com isso, eu dei uma populada legal, eu acho que ficaram 3 aulas legais, tá? bem documentadas do ponto de vista de uma apostila na qual o leitor, que é basicamente um estudante que já vai ter visto a aula ou que está vendo a aula, vai poder ter conteúdos realmente mais aprofundados. Então, foi essa a abordagem. A minha percepção do seu material foi realmente esse, de que você está seguindo o roteiro fielmente, né, as partes que estão lá, e você está aprofundando, tá entrando conteúdo a mais nele, né? Eu acho que talvez a gente vai ter que achar o equilíbrio entre aprofundar e não aprofundar demais. Talvez a gente vai ter que achar esse equilíbrio, porque eu ainda também não tenho a resposta, tá? Mas tá ficando muito completo, tá ficando muito bom, e além disso, outra coisa que eu percebi é talvez a gente tornar a apostila mais legal. Tipo assim, então, porque a gente não é pra gente escrever ali um artigo científico, né? Não é pra gente fazer ali um trabalho de faculdade. Então, de certa forma, a gente tem que tentar pensar estratégias, como que eu torno a leitura agradável, como que eu torno ali a minha apostila, de certa forma, um storytelling, como que eu torno aquilo uma história que eu vou lendo e vai me conduzindo por uma narrativa. Então, começar capítulos, começar aulas, enfim, levantar alguma ilustração, uma história. Você sabia que em tal ano, tal pessoa fez isso e aquilo, e sei lá, você já viu o filme tal, no filme tal acontece tal coisa, e você já parou para pensar nisso, e o capítulo de hoje é sobre isso. Entendeu? Assim, a gente tentar, então, de certa forma assim, a gente pega o conteúdo bruto, beleza, tá ali, tá ótimo já. Aí agora nós vamos lapidar ele, tornar ele mais legal ainda. Nas aulas, a gente tentou fazer isso. Mas ainda tem como melhorar ainda mais, né? Então, muitas aulas, por exemplo, o curso Conheça a Bíblia do Sami, não tem tanto essa pegada, né? Não tem tanta essa pegada assim de cool, né? Tornar o curso legal. Não tem tanto isso. Então, acho que... E é interessante isso, porque vocês vão ver, a gente fazendo o e-book, o curso melhorado, vai me dar também ferramenta para eu fazer a versão 2 dos cursos daqui a um ano. Talvez, Luquinha, é só uma sugestão, né? No futuro, não acho que é esse o caso agora, mas no futuro de curto prazo, médio prazo,
esse material cujo conteúdo está sendo produzido, a gente gerar versões que possam ser mais aplicadas, por exemplo, para um pessoal que é mais novo, assim como para o pessoal que é mais maduro. Porque, na verdade, a gente pegou como público-alvo um público que vai dos 15 aos 95, né? E cada um tem efetivamente a sua própria linguagem, né? Uhum. Pois é, então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí, porque não dá para eu entregar um material para cada um que entra para o mesmo curso. O que dá para fazer lá no nível 3 eu entrego um tipo de material. No nível 1 eu entrego outro. No nível 2 eu entrego outro. Então, o que a gente consegue segmentar é maturidade espiritual e nível de conhecimento bíblico. Aí a gente já tem uma ideia. Mas, assim, em termos de até geracional, é muito complicado. Então, a gente vai ter que tentar abraçar todo mundo. E sem perder a identidade do que o MOVA é. Porque o MOVA em si, qual é a proposta? Ele é moderno, ele é contemporâneo, enfim, a ideia é essa. Acaba que por ser uma plataforma online, né, à distância, curso gravado, já tem por si só essa pegada um pouco mais moderna mesmo. Então, não tem muito como fugir disso. Mas também não tem como exagerar como se fosse para um adolescente. Então a gente vai ter que achar esse equilíbrio para abraçar o máximo de pessoas possível. Mas muito bem, e aí, gente? Então eu já sei que eu levei bomba, né? Porque Não, você viu meu comentário lá do seu? eu vi, eu ainda não vi tudo não, porque eu não tive tempo, assim, de olhar tudo, todas as coisas não, mas, assim, eu tentei seguir, eu não consegui na IA da forma que o Felinhos fez, porque as fontes da IA, querendo ou não, eu ficava insatisfeita com elas, e muito errônea às vezes, porque ele pensa que você dá o comando lá, ele trazia informações que não eram verdadeiras, digamos assim. Então, se a gente entrar naquelas questões das influências da Bíblia, né? Então, por exemplo, chegou a falar que a Bíblia influenciou o existencialismo. Tipo assim, como assim? Né? Então, assim, aí você ia achando as informações contrárias, você botava ele dava uma outra informação se contrariando a si mesmo. Apropriar. Eu falei assim, ou eu estou enlouquecendo você, ou você está me enlouquecendo. Então, eu fui trabalhando mais a nível de pesquisas mesmo, em outras referências bibliográficas. Eu fui trabalhando com referências bibliográficas em outras obras. E não tanto com a IA, para trazer o conteúdo, tentando acompanhar um pouco eu acompanhava o que a apostila coloca, mas eu incluía outras coisas. Isso eu fiz. Então, assim, tem todos praticamente, tudo que tem na apostila, no oral, está lá dentro. Mas, ou mudado um pouco a redação, para ficar mais formal, né, e incluindo mais coisas. Aí depois eu vou tentar achar esse equilíbrio aí, de não tanto, não sei. Eu vou ter que ler suas ponderações lá para eu ver. Posso abrir a sua aqui? Eu fiz o módulo 1 completo, aí eu não sei o que é mais para fazer em relação. Vou abrir a sua aqui. Não, só, fica tranquila. Mas olha só, o da Karen ficou excelente. Eu dei nota 8,5 em 10 pra você. Ficou excelente. Mas eu nem reli, gente. Nem reli, eu tive que reler. Eu fui fazendo. Ficou bem o que eu esperava mesmo. Só tem essas melhorias a serem feitas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Apareceu sim. Ok, então vamos lá. Então eu coloquei aqui, né? Eu gostei muito. Ficou fiel ao conteúdo da aula. A organização tá paralela às aulas. Tá? Foi uma coisa que o da Graça, eu não sei como que você colocou seu comando lá, Graça, acabou perdendo o paralelismo com as aulas. Tá? Então, por exemplo, ele criou lá capítulos para a apostila, mas os capítulos não batiam, tipo, capítulo 1 com aula 1, capítulo 2 com aula 2, não estava batendo. Então é meio que ele criou um livro a partir do curso. E não é bem isso. A apostila ela tem que caminhar junto com o curso, para poder ser também uma referência para a pessoa ela ir lendo a apostila e seguindo o curso lá ao mesmo tempo. Então, olha só, ficou fiel ao conteúdo da aula, organizado em paralelo às aulas, retirou, isso é uma coisa que eu observei, ela conseguiu retirar aquele aspecto da oralidade do roteiro da aula, né, trazendo mais para um sujeito indeterminado, né, ou para o nós, né, e muitas vezes também provocando o aluno, você já se fez essa pergunta e tal. Então, beleza. E também aprofundou além da aula quando poderia. Então, eu senti que não aprofundou demasiadamente em todos os pontos, mas em alguns momentos aprofundou e não foi além da conta. Então, foi interessante. Com alguns ajustes, estará perfeito. Faltou um pouco dessa contextualização, com esses ganchos, né, que eu acho interessante para tornar o conteúdo mais legal. E seria bom, então, entrarmos com... Isso também é uma dica aí para os outros, né? Seria bom entrarmos com citações de nomes importantes na história do cristianismo. Então é algo que
que eu tenho feito. É algo que eu tenho feito nos materiais que eu tenho preparado agora utilizando a IA, né? Então, por exemplo, não sei se alguém viu, eu comecei uma série de postagens no Instagram, mas tá bem difícil de alimentar ela. É um pequeno devocionalzinho sobre a Bíblia. Então eu tava lendo a Bíblia 2 Coríntios, e aí eu aproveitei que eu tava lendo 2 Coríntios e comecei a gravar um vídeo por capítulo. É um vídeo de 1 minuto e meio, para eu falar a principal coisa que Deus falou comigo naquele capítulo. E aí, eu para montar esse vídeo, eu estou pedindo ajuda para IA. Né? Então, assim, o que eu posso falar em 1 minuto e meio sobre 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 4? Aí ele me dá sugestões de temas. Então, muitas vezes eu aproveito ali algumas coisas. E além disso, eu peço ali assim, ó, busque citações, né, frases de efeito de personagens da história, do cristianismo e tal. E aí é muito legal, ele pega Spurgeon, Wesley, Lutero, Calvino, gente recente, sei lá, Renan Dias Lopes, Subirá. Então ele vai, então é muito legal aí. E você tem que fazer uma checagem, né? Porque às vezes ele pode viajar na maionese. Então eu estou utilizando essas citações que eu consigo ali rastrear e eu sei que são verdadeiras, né? Então, às vezes eu induzo ela também, ó, Lutero não falou nada sobre isso não, o que Calvino disse, o que está lá no comentário do Hernando sobre esse capítulo. Então é interessante. Beleza, então gente, o que vocês acharam aí dessa dica aqui, né? Eu acho que é bem legal. Aí beleza, então aqui o material dela, eu fui fazendo comentários aqui, eu já, na aula passada, em que eu corrigi ao vivo o material do Evangelho, eu mostrei para vocês aqui já algumas funcionalidades do Google Meet. Tá? Então, recapitulando. Então, nós podemos, nessas atividades, eu sempre vou utilizar com vocês essa aba aqui de comentários. Ó. Então, quando você clica aqui em cima, ele abre aqui uma janela todos os comentários feitos. E como que eu estou fazendo esses comentários? Eu seleciono um trecho, né? Eu seleciono um trecho aqui, por exemplo, e aperto aqui, ó, mais, adicionar comentário. Estão vendo? Então, eu vou e faço um comentário acerca daquele trecho. E aí, se você quiser ver todos os comentários, você vem aqui e tal. Então, isso aqui é útil também quando você usa um documento onde participam várias pessoas. Então, várias pessoas podem comentar no mesmo documento. Você pode filtrar e aí você pode depois dar esse comentário aqui como resolvido. Ou seja, eu consertei isso aí, você aperta aqui OK, ele resolveu. Então, ele vai sair daqui. Ok, então isso aqui é uma coisa que eu tenho utilizado demais. Beleza, então... Deixa eu ver se aqui mais alguma coisa. E esse OK, quem dá sou eu ou é você verificando depois que eu consertei, vai lá e tica isso e isso sai? Eu acho que você poderia, se você vai quando você for corrigir, você dá o OK. E aí, pra mim, ele não vai sumir, porque eu posso filtrar aqui os concluídos. Ó. Ah, tá bom. Ok. Tá? Então eu vou ver tudo que você acha que resolveu. Beleza. Uma coisa que eu comentei aqui no seu, cara, que eu acho que vai ser interessante, a gente definir aqui algumas formatações, então já tem a ver com esse ensino de hoje, sobre o Google Docs e também o Office. Os dois têm funcionalidades muito parecidas, que é essa questão aqui de estilos aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse botão aqui, estilos. Não sei se vocês já utilizaram isso aqui, tá? Isso aqui, para você que quer criar um documento organizado, isso aqui é fundamental. Para quê? Porque se eu utilizo isso aqui, ele vai gerar sumários. Eu já gero automaticamente um sumário da minha apostila. Então, por exemplo, aqui, ó, aula 1. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o título 1. Tá? Aí, eu vou lá depois, lá na aula 2, vamos ver aqui, ó. Aqui ele já tinha até gerado ele já tinha identificado umas guias, mas eu vou colocar aqui, ó, título 1 também. Aula 2. Vou lá na aula 3. Também vou colocar aqui esse mesmo estilo, título 1. Então, eu vou sempre fazendo isso. Para que esse tipo de formatação, tá? Vocês vão ver aqui agora. Eu vou lá em cima, então, no documento. Por exemplo, eu vou aqui e eu consigo inserir, lá embaixo, inserir um sumário. Tá? Olha só. Então, gente, olha aqui. Então tá aqui um arquivo do Word. Deixa eu lá. Então veja bem. Eu criei esse sumário aqui, ó. Aqui, ó. Referências. Aí você entra aqui, sumário.
Aí você insere o sumário, tá? Então tá ficando na aba referências. Aí a hierarquia do sumário, ela é definida pelos estilos que eu dei. Então, por exemplo, aqui, ó, módulo 1, eu coloquei no estilo título 2, tá vendo? Aula 1, eu tenho que colocar num estilo inferior. Então, ó, título 3, tá vendo? Consequentemente, lá no sumário, eles vão estar em hierarquias diferentes. Ó. Então, o módulo 1 está numa hierarquia, e dentro dele, tudo que é título 3 vai estar dentro do estilo do título 2. E aí por diante. Então, isso aqui é o que eu quero gerar lá no Google Docs. Quando você colocar os estilos nos títulos, aí você vai inserir o sumário e vai aparecer todos o sumário direitinho aqui. Entendeu? Tá. Porque eu achei para efeito da gente trabalhar e avaliar, é mais fácil direto no módulo 2, na aula 2, na aula 3, na aula 4, fica mais fácil. Isso. E era mais fácil analisar, ficar rolando a tela. Né, mas vai dar na mesma, você vai ver. Vai E o continuar sumário aparecendo dá o aquilo link? ali do lado. Ah, vai continuar aparecendo? Vai Então continuar tá. aparecendo. Vai continuar aparecendo. O negócio tá aqui igual uma carroça, gente. Muita coisa funcionando ao mesmo tempo no computador. Então, olha só. Tá aí o documento do Félix. Então, se eu olhar aqui do lado, ó. Tá vendo? É uma guia apenas. Com vários subtópicos. Tá percebendo, cara? Olha lá, dentro da guia 1 tem a aula 1, tá vendo? Aí também teria a aula 2 em algum lugar aqui. Aí a gente tem que organizar os estilos para ele organizar tudo direitinho. Tá? Então vamos lá. Ó. Então vamos ver aqui. Ó. Vamos inserir aqui o sumário. Para a gente ver como é que vai colocar. Olha lá, inseriu o sumário. Olha que legal. Então ele colocou aqui aula 1 e o subtópico da aula 1. A gente pode definir, né? Talvez eu não quero todos os subtópicos aqui aparecendo no sumário. Então eu vou limitar que níveis que eu quero que ele pegue. Eu vou deixar só o título 1 e 2. Vamos ver. Título 1 e título 2. Vou tirar o título 2 também. Olha lá, se eu tirar o título 2, ele fica só aula 1, aula 2, aula 3. Né? Se eu acrescentar o título 2 aqui, ele está pegando todos os tópicos que ele criou dentro da aula e que ele organizou como título 2. O que eu acho que não precisa. Então, por exemplo, ó, esse tópico aqui, ó, como descobrir o propósito para o qual você foi criado. Isso aqui está como título 2. Agora, percebe comigo, esse 1.1 não precisa ser título, ele tem que ser título 3, como já está. Aqui, ó, 1.2, título 3 também. Agora, ó, 1.2.1, aí também está como título 3, aqui teria que ser título 4. Ó. Tá vendo? Para a hierarquia funcionar direitinho, porque ele colocou tudo na mesma hierarquia. Então vamos ver aqui agora como é que vai ficar. Vou colocar aqui. Vou atualizar o sumário. Olha lá, agora ele colocou uma outra hierarquia, tá vendo? Quando eu coloquei o título 4. Mas como eu tinha configurado ele aqui para não aparecer o título 3, ele pulou. Deixa eu ver como é que... Aqui, ó, eu vou tirar o 4. Aí tirei o 4, ficou só título 1 e título 2. Aí tem que ir organizando direitinho para ver o que aparece no sumário. Dá para você editar esses estilos também. Ah, eu quero que esse estilo ele seja com a letra vermelha e a letra fonte tal. Então é só você configurar os estilos, né? Como é que faz aqui, ó? Opções. E aí você configura esses estilos. Deixa eu ver aqui, ó. Posso clicar aqui. Então olha só, eu posso criar uma formatação aqui que eu quero. Vamos usar de exemplo. Eu quero negrito. Eu quero a fonte 17. E eu quero a letra... Vamos botar aqui uma outra coisa, só de exemplo, tá? Vou colocar esse roxo aqui, esse lilás, sei lá. E aí eu quero que esse seja o estilo 2, de título 2. Então eu vou colocar aqui, ó, usar essa formatação em título 2. Aí ele vai e salva esse estilo como título 2. Então a partir disso ele vai organizar aqui também para facilitar a navegação. Então essa questão de estilos, gente, nossa, isso aí, sinceramente, isso aí mudou minha vida, galera. Isso aqui é uma coisa que mudou minha vida quando eu conheci isso aqui, né? Tanto no Word quanto no Docs. Isso aqui facilita muito para você organizar seu documento. Você não tem que ficar toda hora escolhendo fonte e tamanho de letra. Então tudo que é corpo de texto, você vai criar um estilo aqui, texto normal. Aí você pode definir a letra e tal. Uma outra coisa que talvez eu faça, eu deveria ter feito isso, não fiz. Entregar para vocês um modelo de arquivo padrão. Né? Então, todo mundo fazendo a mesma fonte, com os mesmos estilos.
eu, eu posso montar isso aí para vocês. Eu vou usar o que já tem lá do Mova, né? Que eu já fiz todos os arquivos. Ok? Licença, eu posso dar uma palhinha, Roberta, que está falando? Pode falar, Roberto. Essa questão de formatação, gente, a gente pode, é muito rápido isso a gente fazer depois do texto pronto. Eu, particularmente, eu já tive alguns problemas com essa questão de colocar título e subtítulo, porque às vezes você copia um texto de um outro arquivo, quer copiar, colar e montar a sua história, e aí depois ele embaralha tudo. Então, assim, tem É, vantagens, mas também, a nível assim, da gente estar envolvido com o texto, estudando e tal, eu acho que a gente, sugestão, né? Cada um faz de uma forma que acha, por exemplo, você acha mais rápido colocar, o outro não, e isso é rápido depois a gente é, chegar num padrão comum, tá certo? mas assim, até para minha navegação na correção, né, tem que ter um sumário mínimo, né? Tem que ter Sim. uma organização aqui. Uhum. E agora, como que você vai montar isso, né? É a forma como eu estou ensinando aqui para facilitar. Uhum. Agora, como você falou, ó, quando você copia e cola, é um problema mesmo. Então, você pegar lá do É. ChatGPT e colar, aí eu vou ensinar para vocês. Tá? Uhum. Então, uma dica, ó, vamos supor que lá você vai copiar esse pedaço aqui, copiei. Aí eu vou colar ele aqui embaixo, tá? Então, não é simplesmente dar Ctrl V, galera. Então, para você ser um usuário avançado, né? Então, você vai ter que pensar que tipo de colar que eu quero. Você tem aqui o colar o Ctrl V normal, você tem o colar sem formatação. Então, se eu colar Esse, sem formatação, olha o que vai acontecer. Ele vai colar na formatação que eu estava aqui naquele bloco. Então é importante, porque se eu pegar de uma outra página e colar aqui só no Ctrl V, ele vai puxar já meio que o que era título lá, o que era subtítulo lá. Ele já vai importar meio que alguns estilos, e isso pode misturar seu documento. Então aí, a minha experiência é, eu colo tudo sem formatação e vou colocando de novo os estilos aqui que eu quero. Ah, isso aqui é título 2, isso aqui é título 3, entendeu? E eu ele vou não trabalha com decidindo de aquele novo. pincel, ele não trabalha com aquele pincel? Pincel é quando eu quero jogar uma formatação de um lugar no outro. Então, por exemplo, Não, porque com pincel, eu sei o que que significa, porque eu tenho domínio sobre essas coisas, só que eu sempre trabalhei com Office. Esse, isso. esse Google Office, eu estou trabalhando recente porque eu troquei de computador. Eu não É. vi o pincel dele no formato gratuito. Aqui, ó, não tem sim aqui, o pincel aqui, ó. É porque o pincel você pode, o que que eu faço? Eu pego um texto padrão, depois que eu já tenho 10 textos, aí eu quero fazer um padrão. Eu vou tanto no título, subtítulo, eu vou pincelando ele, eu copio, por exemplo, se você der um texto padrão para mim, eu vou copiar os títulos dele, aí eu saio rastreando 200 páginas, onde tiver título meu, eu só uso o pincel e acabou. Eu não preciso usar o outro botão Isso. o botão direito do mouse, eu só vou pintando. Aí depois eu vou com subtítulos, depois eu vou com subtítulos, e aí eu fecho o documento de uma forma tranquila. Por isso que, mas Isso. eu tenho certeza que esse pincel está disponível para esse Tá. software no formato gratuito? No Google Docs é tudo gratuito, né? Tudo gratuito aqui. Então, Não ótimo. tem, Tá não bom. existe. Não, então eu tenho. Porque esse negócio gratuito é novidade para mim. Inclusive, eu estou com um outro Office gratuito aí que é dentro de um outro. Mas esse é um parênteses, desculpa. Porque tem, na verdade, tem o Word, né? O Microsoft É. Office online. É outra É, coisa. esse é bem diferente. Pois é, porque eu É. comecei a usar os três em paralelo. Mas então, essa ideia do pincel, essa sugestão que eu estou fazendo, ela funciona bem para essa questão também, entendeu? Isso, mas olha só, eu acho que, na minha opinião, os estilos funcionam mais fácil do que o pincel. A grande questão é que você tem que definir os estilos, entendeu? Esses títulos aqui. Que aí vai dar bonitinho a hierarquia dos documentos. Não é isso que ela está falando do pincel, gente? É isso aqui, ó. Vamos supor. Eu seleciono uma coisa que tem um estilo, eu clico no pincel de formatação, cliquei. Aí ele guardou. Agora, qualquer coisa que eu pincelo, ele muda o estilo, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele copiou o estilo de um pro outro. A formatação ele copiou de um pro outro. Então é para isso que serve o pincel. Eu, eu, eu uso muito o pincel também, principalmente quando eu faço às vezes eu faço, por exemplo, eu quero que citações, ó, vamos supor que isso aqui é uma citação, entre aspas. Eu quero que toda citação de Bíblia seja em itálico e, sei lá, eu coloco um grifo amarelo. Vocês concordam comigo que eu não preciso criar um estilo para isso? Sei lá, eu posso criar um estilo para isso, mas vamos lá. Toda vez que eu quero uma citação, eu quero grifar de amarelo e colocar itálico. Eu vou e copio aqui, pego o pincel e eu vou passando esse pincel em todos os lugares que são citações, sacou? E aí vai sendo assim. Tudo que é entre aspas eu vou passando o pincel. É bem legal também.
Aí você não precisa ficar, às vezes, apertando vários botões, né? Porque se eu fosse ficar apertando botão, eu ia ter que selecionar, colocar itálico, depois colocar o grifo. Então são botões a mais que você aperta. Com o pincel você copia a formatação de um lugar para o outro bem mais rápido. E os estilos a mesma coisa. Então eu dei uma estragada aqui no documento do Félix, né? Deve estar pé da vida. Mas Não, vai tranquilo. aqui eu dando Ctrl V eu tiro tudo, ó. Aí beleza. Ok, pessoal, então isso aqui é muito legal. Por que a gente usa o Google Docs? Porque a gente está criando tudo aqui no Drive, né? Os nossos trabalhos a gente está subindo para o Drive. Então está na nuvem para a gente ter essa cooperação ao vivo na nuvem. Então você cria aqui seu documento, eu já edito ele aqui mesmo, eu já comento ele aqui mesmo. Então é de fácil acesso, de colaboração. Se você usar o Office no seu computador, aí já é pior, porque aí o que você faz eu não vejo. Aí você tem que subir para cá para depois eu editar. Então fazer aqui direto é a melhor opção, apesar da gente estar muito acostumado com o Word, né? Então é a minha sugestão aí. Tudo bem. Então, demos aí uma palhinha importante sobre o uso do Google Docs de forma mais avançada, sobre essa questão dos estilos, referências. Também fizemos aí alguns direcionamentos, apontamentos para as correções dos e-books. Vocês têm aí alguma dúvida mais, algum comentário? A Graça aí, conta aí da sua experiência, Graça. Já olhei aqui a correção, né, tive a curiosidade, não tinha visto, mas vi agora durante a aula. E a minha dificuldade foi realmente aprofundar no tema. Eu acho que é a primeira experiência, né, com o IA, e eu coloquei tudo e não tive... Eu coloquei todas, vamos falar assim, todas as informações ao mesmo tempo. Isso. E com isso, também focada no prazo que seria ontem, eu acho que isso aí dificultou um pouco de estar o trabalho mais dentro daquele roteiro das aulas. Essa foi a minha maior dificuldade. Eu tirei muita coisa, porque a pesquisa veio muito profunda. Eu tive que tirar muito conteúdo, e mesmo assim eu não consegui, né, pela questão até do tempo, de estar colocando aí dentro do conteúdo. Eu não me preocupei tanto com o conteúdo do curso. A minha preocupação maior foi de elaborar o trabalho. E isso foi a minha dificuldade aí. Você chegou a copiar lá o roteiro da aula e subir ela para a inteligência artificial? Cheguei. Mas não tive muita resposta. Tanto, a última parte aí foi uma tentativa já no final. Ela está um pouco descompassada com o restante dos outros capítulos. Porque só depois eu vi que estava faltando a parte lá do Apocalipse. Então ela sai. Olha só, o que eu percebi aqui do seu, talvez então, você tem que repensar aí o seu comando e talvez até a gente compartilhar os comandos que vocês estão usando aí lá no grupo, tá, gente? Vamos ter esse compartilhamento aí dos scripts. Então, veja, ele criou capítulos aqui que não são os capítulos do curso em si, porque o Visão com Missão e Células, o módulo 1 tem 3 aulas. Então aí você já vê que ele criou outras coisas. Outra coisa, aí não vai mais do estilo, né? Eu percebi que, veja bem, ó. Eu percebi que parece que ele fez uma pesquisa mesmo. É como se ele estivesse construindo o curso. Ele construiu um curso do zero. Parece que ele não utilizou muito do material que a gente já tinha. Né? Que a ideia é você pegar o roteiro e transformar o roteiro é uma transformação, não é uma criação. E aqui parece que ele fez uma criação. Então ele começou a pegar a visão espiritual e começou a definir. Ele começou a colocar várias coisas novas que não tem no curso, exemplos bíblicos de visão espiritual que não tem no curso, e os exemplos do curso ele não usou. Né? Então isso aí a gente tem que rever então qual comando que está dando, como que está entrando com os dados, porque não está funcionando. Agora, mas ao mesmo tempo, olha, o que ele colocou aqui é material de aprofundamento. Porque ele colocou coisas que não tem no curso. Então, após ali o tópico do curso que está lá no roteiro mesmo, aí você pode entrar com coisas a mais. E aí, esse material aqui eu achei bem interessante. Ele falou algumas coisas aqui que eu falei assim, gente, o que ele está falando aqui é tão legal que eu deveria ter feito isso lá quando o pastor Paulo foi gravar. Quando o pastor Paulo foi gravar o curso, eu deveria ter inserido essas coisas aqui, né? Quem sabe aí para uma versão 2, né, do curso. Então ele colocou aqui, por exemplo, olha, como que a visão, ter visão, né, impacta aspectos da nossa liderança. Tomada de decisões, gestão de recursos,
desenvolvimento da equipe, resolução de conflitos, inovação, adaptação. Eu achei isso aqui, assim, ficou muito legal. Ficou muito legal o que ele trouxe. Né? E eu até coloquei que provavelmente ele tirou isso aqui de algum lugar. E a gente então tem que falar de onde que ele tirou. Ele tá se embasando em algum livro, em alguma coisa, e a gente tem que inserir referências. Né? Ele colocou aqui alguns estudos de caso. Aí ele colocou aqui alguns personagens interessantes. Só que veja, para uma apostila como a nossa, eu coloquei, olha, não acho legal a gente ter esses títulos frios. Igual eu falei, não é um trabalho acadêmico. Tipo assim, título, estudo de caso. E colocar os casos abaixo. Não, a gente tem que tentar trabalhar como se fosse uma história. Vamos descobrir o que grandes nomes na história falaram sobre a importância da visão espiritual, de ter visão, né? Então a gente criar coisas mais legais, assim, né? E não títulos tão frios. Exercício de aplicação, tá vendo que é um nome frio? Isso, se eu colocar assim, vamos aplicar? Vocês percebem que muda a abordagem? Vamos aplicar? Então é uma questão aí de mudar o tom. Mudar o tom. E aí eu percebo que a IA, você tem que definir o tom dela. Então, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram que eu estava utilizando, estava testando nas últimas aulas, uma inteligência artificial que chama Adapta? Vocês viram? Vocês lembram? Eu estava utilizando uma? Lembro. Agora, eu perdi o acesso da Adapta, eu mandei cancelar ela. E agora eu assinei outra pela igreja, eu estou fazendo testes. E aí agora eu assinei essa aqui, ó. Chama Pareto. Chama Pareto. Tá. Deixa eu ver se eu vou pra página principal. Acerto e 20% de chance de ficar ruim? Como é que é? É Pareto, né? 80-20. Legal isso, né? Essa referência que eles fizeram, né? Mas olha que interessante. A IA deles chama Tess. E aí, mesma história. Aqui ela é bem completa. Você tem aqui os objetivos, né? Se eu quero conversa, imagem, vídeo, código, narração, transcrição. Tá? E dentro dos... Aqui eu vou criando chats. Então tem meus chats aqui. Que eu vou criando. Eu comecei a utilizá-la hoje. Eu fiz justamente para corrigir utilizei ela para testar, fazer a correção do da Karen. Mas aí vamos lá. Então, aqui é interessante que você pode definir o tom. Ó. Olha só, eu quero então que a mente dela seja uma mente mais sistemática. Quero que ele seja objetivo, que ele seja o mais natural possível. Que ele seja criativo, né? Chega a ser até meio poético. E imaginativo. E aqui eu posso escolher também um mecanismo. Vamos lá, aqui ó, o mecanismo que a IA usa. Então ali pode usar o ChatGPT, o Tess, que é um compilado de todas elas, o Gemini, o Claude, o Llama, que é do Facebook, né, do Meta, e tem esse aqui que eu nunca vi, cadê? Esse Command R. E aí ele explica aqui qual que é a parte boa de cada um, ó. Eu ponho no I aqui, ó, aí ele vai falar, ó. Em assuntos gerais, tem aqui 9 estrelas. Ciências naturais, ali 6 em 10. Fazer código, 9 em 10. Né? Senso comum, 7/10. Análise matemática, lá, ChatGPT não é tão bom, 4/10. Entendimento de leitura de texto, né? 9/10. Então você vai... Kim, Oi. Só uma dúvida. Esse é de qual que você está falando? Do Google mesmo, do Workspace? Não, esse aqui é um IA que eu tô testando, que chama Pareto, né? E aí você tá falando desse Pareto. mecanismo. Dentro do Pareto eu tenho todas essas inteligências ok, artificiais aqui. Pareto. E aí eu posso comparar uma com a outra. Entendi. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é relevante para o nosso assunto. Tá? Por exemplo, ó, o ChatGPT 4 aqui dentro, e eu acho que também lá no GPT direto, ele não é ilimitado em termos de tokens. O que é isso? Vocês mesmo perceberam? Se eu vou colocando texto demais, texto, tem hora que ele acaba. Ou mesmo dentro de um mesmo chat, dentro de uma mesma escrita, você não consegue colocar um texto inteiro, às vezes. Não cabe. É por causa desses tokens aí. Tokens são caracteres. Então, olha lá, numa janela, se eu utilizar o ChatGPT, ele cabe 128 mil tokens. Aí você vai, às vezes, para um outro aqui, deixa eu ver aqui o do Gemini. Ó, o Claude aqui, ó, o Claude. 200 mil tokens, ou seja, cabe mais tokens no Cloud. Então isso é relevante aqui pro meu uso, né? Para quem está começando, qual que você sugere? O ChatGPT mesmo. Agora, igual eu falei no primeiro encontro nosso que teve,
eu disse que eu estava tendo resultados muito positivos no Cloud. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o Cloud de novo. Cloud.ai. Quer ver? Ó? Aí vai aparecer essa tela aí. Ó. Vamos lá. Aí, ó. Tá aí o Cloud. Aqui o plano gratuito mesmo, tá? Sem pagar. Entregando resultados muito bons. Ele é muito bom na... os comparadores aí de IA estão falando? Que o GPT, ele é mais sistemático. Em termos de... Ele gosta muito de montar tudo em tópico. Ele gosta muito de... Ele é como se fosse uma teologia sistemática. Ele gosta de sistematizar muito os conteúdos. Tá? Agora, o Cloud, eles estão percebendo que, por natureza, claro que você pode pedir ele para ser mais sistemático. Você pode pedir o GPT também para ser mais narrativo. Mas, por natureza, o Cloud ele é mais narrativo. Então, você pede ele para te ensinar uma coisa, a tendência dele é não criar tantos tópicos e criar mais história. Então, ele vai narrando a questão de forma mais natural. E por que isso é útil para a gente? É útil no sentido de quando nós formos criar novos cursos para professores darem aula. Então, eu vou criar um curso para o pastor Daniel dar aula. Então, se eu vou criar um curso para o pastor Daniel dar aula, eu vou ter que mimetizar o Daniel. Eu vou precisar pegar várias pregações do Daniel, transcrever ela do YouTube. A IA faz isso, né? Eu não vou fazer isso. A IA vai transcrever ela lá do YouTube. Eu vou jogar ela aqui. E eu vou pedir para a inteligência artificial assim: aprenda o estilo do Daniel. E aí ela vai, então, aprender o estilo, as frases de efeito que ele usa, as construções que ele costuma usar, o jeito dele. E aí, quando eu for criar aulas para o Daniel gravar no Mova, eu vou falar: utilize o estilo do Daniel. Então, ele vai criar o texto do teleprompter já no estilo do Daniel. E aí, se a gente ficar bom nisso, e a tendência é essa, quando o Daniel for pegar lá para ler o texto antes dele gravar, ele vai falar assim: que é isso, cara? Parece que foi eu que escrevi esse texto. Porque é já no estilo dele. Né? Então isso é mimetização. E aí eles estão falando que o melhor até agora na mimetização é o Cloud. Esse aqui. Então é muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu vi legal no Cloud, né? Deixa eu ver aqui. Eu entrei agora e ele pediu para confirmar com o telefone celular. Tem Achei que fazer um estranho. login. Não, tem que fazer um login. Tem que colocar o celular, tem que fazer, é normal isso. Mas ele tá lá nos Estados Unidos, o que eu coloquei. O seu telefone? Não, o que ele pediu aqui, eu abri sem querer tudo externo. Eu botei IA Cloud, só isso. Mas eu posso Então, perguntar para você depois? ele vem por natureza no inglês, né? Ele vem em Mas inglês ele mesmo. vem em inglês e parece que só está dando a opção de colocar o que eu coloquei a primeira vez agora, como se eu estivesse morando lá, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Depois você vê aí, eu posso te ajudar. Tá bom. Mas, gente, é espetacular o Cloud também, tá? Então, olha só, eu fiz uma pesquisa pro pastor Daniel, ele foi pregar lá nos Estados Unidos recente, e ele falou assim: ô Kim, me ajuda a montar uns cálculos matemáticos, uns gráficos, porque você é o cara da física, então você vai me ajudar. Aí eu falei: cálculo de que você quer? Aí ele falou assim: eu quero cálculos de modelos de crescimento de igreja. Eu quero comparar uma igreja que cresce por adição com uma igreja que cresce por multiplicação. Então eu quero... E aí ele lembrou até do um cara que pregou lá na Central ano passado, acho, aquele Suna Park. Vocês lembram dele? E aí o Suna Park, ele fez a seguinte questão, ele falou assim: o que você prefere? Eu vou te dar o estádio do Mineirão cheio todos os dias, e você vai pregar para 60 mil pessoas todos os dias o evangelho, e dessas 60 mil pessoas que você vai pregar todos os dias, 10 mil pessoas vão aceitar Jesus. Todos os dias. Então 10 mil pessoas aceitam Jesus todos os dias no Mineirão. Você gostou disso? Aí todo mundo, é lógico, né? Lógico que eu vou gostar de 10 mil pessoas aceitando Jesus todos os dias. Aí ele falou assim: a outra opção que eu te dou é: você vai ficar 1 ano discipulando uma pessoa. Depois de 1 ano, você discipula mais uma, essa outra pessoa discipula mais uma. Então depois de 2 anos, depois de 1 ano é 2, depois de 2 anos são 4 pessoas, você vai multiplicando. E aí ele coloca, aí você fala assim, né? Então você está ganhando 10 mil pessoas todos os dias no outro jeito, só que você está crescendo por adição. No outro jeito você está crescendo por multiplicação. Você começa devagar. E aí a gente fez o gráfico. Quando que... E dentro de tantos anos, a igreja de multiplicação supera a de adição e explode. Né? E o custo é 0.
Qual que é o custo? Né? Para você encher um estádio, você gasta milhões. Pra você discipular pessoas, né? Um a um, o custo é zero. Tá? É vida na vida. Então, e aí é legal que o Cloud aqui, né? Ele tá muito bom para gerar arquivos para você exportar. Então, por exemplo, eu pedi aqui para gerar... Ele gera imagens, slides, olha só. Olha que legal. Ele gerou um slide aqui para mim. Só eu pegar e tirar ele daqui. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? Deixa eu ver. Ele chama esses arquivos que ele vai gerando de artefatos. Olha lá, pedi para gerar a tabela, ele gera. E aí ele foi fazendo a tabela comparativa aqui. Né? Aí eu fui perceber que entre o ano 24 e 25 a igreja de multiplicação supera a de adição. Em cerca de 24 anos. Né? Então, e é um absurdo, né? Claro que ninguém vai ficar enchendo estádio toda semana. Então é muito legal isso. Muito legal o que ele tá fazendo lá. De criando gráficos. Isso aqui tá sendo útil demais. Lá, o gráfico até animado, ó. Você consegue clicar e ver. É interessante demais esse Cloud aqui. Ele tá realmente muito bom. Eu tô utilizando ele cada vez mais. Quer perguntar aí, Roberto? Quero sim. Fantástico. Sensacional. Gostei demais. Só queria saber, curiosidade mesmo, comando que você dá, tipo a programação do algoritmo, né, seria? Tipo assim, crie e compare em progressão geométrica. Como é que você comandou o Cloud para fazer isso? Você pediu progressão aritmética, geométrica e uma comparação? Eu não pedi nada. Olha só, olha bem. Quero fazer o seguinte comparativo, porém com tudo escrito em inglês. Eu queria já tudo em inglês para ele poder pregar lá, né? Então eu já estava montando tudo em inglês já desde a fonte. Uma igreja que cresce por adição versus igreja que cresce por multiplicação. Imagine uma igreja que começa com uma pessoa, que resolve todas as semanas, aos domingos. Aqui no caso, então, uma vez por semana eu loto um estádio. Tá? A outra, uma pessoa decide encontrar com uma pessoa para discipular por um ano. Após um ano, cada um. Então eu expliquei a história. Ele que se vira para interpretar matematicamente isso. Eu, como matemático, eu já sei que um é PA, outro é PG. Mas eu não expliquei isso para ele. Você chegou a pedir diretamente progressão aritmética e geométrica e pediu depois a comparação e gerar o gráfico, ou se você contou a historinha, entendi. Que a pessoa, o caminho da solução, se ela pedir da forma correta, ela vai chegar no PA e PG. Exato. E aí os comandos que eu dei foi, eu coloquei né, eu numerei as perguntas. Então, faça o comparativo ano a ano em uma tabela, até 30 anos. 2, suponha o custo de um evento que lota um estádio, como o Mineirão, e calcule o valor gasto em 23 anos. 4, faça o gráfico dos 2 modelos de crescimento. Então, ali ficou até faltando a terceira pergunta, né? Mas, enfim, ele foi e gerou tudo de uma vez só. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele gerou a tabela. Na verdade, aqui ele fez a tabela e o cálculo do custo. É legal que ele fez as suposições, né? As hipóteses. Né? Então, ele fez em dólar aqui, ó. Quanto que eu vou gastar em marketing, em staff, em som e luz. É muito doido, gente. É muito legal isso, né? Chega a ser inacreditável, né? Que ele tem tanta informação para usar e tão atualizada, né? Muito interessante, muito interessante. Então, gente, pessoal, então, vou encerrar por aqui essa parte. E eu queria dar uma palhinha para vocês aqui, né, em 15 minutinhos, pra gente tentar aqui fechar, né, até 9h30. Eu queria agora transmitir um pouquinho aqui de coração para vocês, né? Não mais de técnica, não mais de IA. Né? Espero que essa capacitaçãozinha aqui, essas discussões nossas te conduza aí para você melhorar o seu e-book para o nosso próximo encontro, beleza, gente? Então é o nosso próximo encontro, então você vai continuar melhorando o seu módulo 1 do seu e-book. Tá? Então vamos ver aí quem vai avançar mais, quem vai conseguir chegar num resultado melhor possível. Beleza. Então o que eu queria terminar aqui falando com vocês, tá? Então, gente, falando sobre evangelho, né? Inclusive, cara, você nem contou pra eles a vergonha que você me arrumou, hein? Não foi vergonha, não. O maior ator, você de ver, o Kim ator. Lutero e Caterina Vambora apareceu lá no Mausoleiro para falar sobre as 5 solas. Foi fantástico. Gente, depois que eu vesti de Isaac Newton, o pessoal tá me explorando agora, né? Aí, de repente, agora eu vesti de Martinho Lutero. Gente, em 15 minutos eu falei as 5 solas, eu fiquei impressionado. Né? Pra cerca de 250 pessoas ali, né, cara? 200, sei lá quantos que tinham. Mas foi muito legal a experiência. Então, olha só, pessoal, evangelho, né? Evangelho. O evangelho,
uma mensagem específica de Deus, né? Quem já fez aí curso de Romanos comigo, é o assunto que eu mais falo, sem dúvida. Eu não vou em nenhuma igreja e eu acabo não pincelando o evangelho, porque é o que Deus me colocou como missão, né? Ensinar o evangelho não só para o perdido, mas para a igreja. Para a igreja. E eu contei para vocês da experiência que eu tive na rua, né? Eu tive uma experiência e Deus falou: Mateus, a sua missão, a sua vocação é curar os pés da igreja. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, né? E Deus falou para mim: a minha missão é curar os pés. A igreja tá muitas vezes, né? Eu estou falando da central em específico, estou falando da igreja de modo geral, mas a gente muitas vezes está com os pés doentes. Ou seja, a gente não sabe pregar o evangelho, não sabe nem mesmo a mensagem do evangelho. Então ela é uma mensagem específica na Bíblia. Ela não é toda vez que eu abro a Bíblia para pregar que eu estou anunciando o evangelho. Ela é uma mensagem específica, ela tem um conteúdo determinado. É um conteúdo que eu percebi que muita gente ficou na dúvida. Eu já percebi isso na nossa primeira aula. Quando eu virei e falei lá: pessoal, é para vocês montarem uma aula sobre o evangelho. E aí pensaram me perguntar: mas como assim? É o evangelho de João, de Marcos ou de Lucas? Faz sentido a pergunta, mas veja, o evangelho é uma mensagem específica, que tem um conteúdo específico acerca da vida, da obra de Jesus, em que tem que ter nessa mensagem, tem que ter a cruz, obviamente, tem que ter a sua ressurreição, senão também está faltando o evangelho, não é a mensagem completa. Vou escrever errado aqui. E aí, gente, lendo as aulas das pessoas, eu percebi realmente que ficou esse vácuo, né? Ficou essa carência assim, de entender o que de fato é o evangelho, o que é essa mensagem sobre a vida, a obra de Cristo, a cruz, a ressurreição. E segundo o que Paulo fala em Romanos 1, 16, 17, que é o próprio texto da conversão de Martim Lutero, Romanos 1, 16, 17 é o que ele fala, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E aí ele, né, e aí ele vai falar, né, porque assim, que do princípio ao fim é por meio da fé, né, é para todo aquele que crê. E ele vai citar Abacuque 2, ele vai falar assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele fala que no versículo 17 ele fala: porque nele, e ele está falando do evangelho, é manifesta a justiça de Deus. Então, o evangelho é essa mensagem que ela precisa manifestar esse assunto chamado justiça de Deus. E aí ele fala que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então veja, quantas vezes, né, eu já não vi a gente tentando pegar o evangelho e a gente não tocando nesses assuntos. Então eu falo no curso, né, como que me dói, a gente pega 10 princípios para um casamento abençoado e chega no final e faz apelo de salvação, falando assim que com a expectativa das pessoas serem salvas. E a verdade é que sim, pessoas podem ser salvas. Claro que podem ser salvas, mas elas não foram salvas pela pregação. Elas foram salvas apesar da pregação. Porque em Romanos 10, nós vamos ter aquela sessão em que Paulo vai falar claramente, né, do como que Deus escolheu salvar as pessoas. E ele vai e coloca o fluxo: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele vai falar assim: mas como invocarão em quem não creram? Então, para eu invocar, eu preciso de fé. Como crerão se não ouvirem? E como vão ouvir se não há quem pregue? Então tem que pregar. E ele termina falando: como pregarão se não forem enviados? Então tem uma sequência aqui, tem uma sequência de invocar, de crer. Eu vou tirar o fé aqui, vou botar crer só para ficar tudo verbo. Então invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Então assim, como que a pessoa vai invocar se ela não tem o conteúdo para crer? E para ela crer, ela tem que ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a mensagem do evangelho, a palavra de Cristo. E ele de novo, em Romanos 10, novamente ele vai citar aqui Isaías 52, que fala de quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Boas novas, evangelho. Né? Então, a gente não pode negligenciar isso aqui. A gente não pode. Né? Então, se eu for pregar para pastores, quanto mais para professores, eu vou bater nessa tecla.
Se a gente está querendo salvação de pessoas, se a gente está querendo formar líderes que sabem pregar para pessoas, eu tenho que ensinar o conteúdo que eles têm que anunciar. Não posso negligenciar. Então, quantas vezes as pessoas... Então, eu dou exemplo no curso, né? Por exemplo, a mensagem do 4 Points. Mensagem do 4 Points. Deus me ama, e Jesus, né? Deus tem um plano para minha vida, e Jesus morreu na cruz por mim, e agora eu tenho que tomar uma decisão. Se você seguir as figurinhas, você não pregou o que Paulo mesmo diz que é o centro da pregação do evangelho, que é o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque em Romanos 10, lá no 9 e no 10, que é o texto que todo mundo usa para evangelizar, né, que vai falar que aquele que confessa a Jesus como Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Ele deixa muito bem claro que eu tenho que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A centralidade do evangelho não é a cruz. A cruz, é claro que ela é muito importante, mas ela não demanda fé. Você não precisa ter fé para acreditar na cruz. Um historiador acredita na cruz. É um fato histórico. Milhares de pessoas morreram em cruzes, né? Jesus morreu na cruz. E todo mundo morre. É normal isso. Agora, a fé, ela está na ressurreição. O sobrenatural está na ressurreição. O fantástico do cristianismo está na ressurreição. Então, quantas vezes eu já não escutei as pessoas anunciando, entre aspas, o evangelho, sem falar, por exemplo, que Jesus ressuscitou, sem dar ênfase a isso, né? E a gente começa a abrir mão de certas coisas, e eu tenho muito temor quanto a isso. Porque lá em Romanos 1, se eu não me engano, é lá no verso 1 ou no verso 2 mesmo, Paulo fala assim, que Deus o escolheu para anunciar o evangelho de Deus. O evangelho, ele é de Deus. Ele não é uma mensagem humana. Deus é o proprietário dessa mensagem. E a gente não pode ter a negligência de escolher o que eu ponho e o que eu tiro dessa mensagem. Se ele definir um conteúdo específico, um conteúdo que tem que ter a ressurreição, um conteúdo que tem que manifestar a justiça de Deus, que não vai dar nem tempo de entrar hoje nisso, a gente deixa para o próximo encontro. O que significa isso? Manifestar a justiça. Foi entender isso que mudou a vida de Lutero, né? Ele entendia que justiça era só o fato de Deus ser justo, que o evangelho tem que manifestar isso, mas é mais ainda do que isso. Vai entrar na justificação, né? E algo que tinha se perdido aí também, essa noção da justificação na história da igreja, a substituição. Então, nós temos que entender que esse conteúdo, nós não podemos negociar ele. Então, vocês vão ver, quem está aí mexendo com o curso A Grande Corrida, quem está aí vendo o curso, olha o que ele fez. Quem está aí vendo os cursos, né, até os cursos de liderança, vão ver que eu tenho tentado inserir esse tipo de coisa, porque a gente não pode negligenciar a mensagem que ele mesmo disse que é o poder de Deus para a salvação, que ele mesmo disse que em 1 Coríntios, né, que aprove a Deus salvar os homens por meio da loucura da pregação, a pregação do evangelho. Então é um método de Deus salvar as pessoas pela pregação do evangelho. Uma mensagem que é louca mesmo, que tem que ter essa loucura nela, tem que ter esses escândalos, né, de um Deus que se fez carne, de um Deus que ressuscitou, que morreu, de um Deus que vence a morte, de declarar pecadores como justos. Então são vários escândalos, são várias coisas que não entram no homem, na mente do homem, a não ser que aconteça um milagre. Então, eu queria, né, nesse finalzinho de aula mesmo, né, e a gente fecha por aqui, relembrar o quanto que a gente, às vezes, para você refletir aí entre essa aula e o nosso próximo encontro, reflita. Será que eu estou, quando na minha célula, nas minhas palavras, nas minhas aulas, será que eu estou com a expectativa de salvação e muitas vezes eu estou levando as pessoas somente a uma decisão? Porque a salvação, ela não é simplesmente uma decisão. Ela não é simplesmente uma decisão. Envolve decisão, envolve. Mas a salvação, ela é sobrenatural. A salvação é um coração de pedra ser convertido em um coração de carne. É um morto agora viver. É uma pessoa nascer de novo. É uma pessoa que antes era incrédula. De repente, brota fé no coração dela. Fé em um homem que nasceu de uma virgem. Fé em um homem que ressuscita dos mortos. Isso é sobrenatural. Isso não é normal. Isso não é do natural. Alguém naturalmente não decide crer. Isso tem que ter uma ação de Deus. O próprio arrependimento dos pecados. Há pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, como que elas vão
de repente, se arrepender dos seus pecados. Mas Romanos 2,4 vai dizer que a bondade de Deus as conduz ao arrependimento. Então, a gente precisa entender, né, aumentar o peso dessa mensagem. Entender que não é muito mais. Ela tem um conteúdo específico e a salvação é gerada nas pessoas de forma sobrenatural e poderosa da ação de Deus através de nós. Né? Então, essa é a minha missão. E eu não poderia aqui ensinar vocês a construir aulas sobre escatologia, sobre liderança, sobre hermenêutica, aulas sobre células, aulas sobre visão, se a gente perder de vista o centro. Então, eu tenho que começar pelo centro. Eu tenho que começar pelo que é mais importante, pelo que é fundamental. A partir do fundamento, sobre Cristo, a gente constrói o resto. A gente pode construir aulas excelentes, mas se não for baseado no fundamento correto aqui do Evangelho, a gente vai ter perdido tudo. Nós perdemos tudo. Então, com isso eu fecho essa palhinha aqui da seriedade da coisa. E eu quero orar e eu libero vocês. Papai, muito obrigado por essa aula aqui, nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor tem mudado as nossas vidas. Eu te agradeço porque o teu Espírito soprou em nossos corações. Lá em 2 Coríntios 4, Pai, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, dos ímpios, né, para que não creiam. Então, nós andamos como eles, cegos. Nós fomos estes, Pai, cegos, cegados pelo Deus deste século. Mas, à luz do conhecimento de Cristo, à luz do Evangelho, o Senhor fez brilhar em nossos corações. E não foi uma geração espontânea, Pai. O nosso novo nascimento não veio espontaneamente. O Senhor é que gerou. É dom de Deus, Pai. Que graça, que graça. E como diz em Efésios 1, que antes da fundação do mundo, o Senhor estava ali nos gerando em Cristo. E nós te agradecemos porque estamos aqui hoje, Pai. Não só para agradecer, para adorar o Senhor, como filhos adotados, como amados, como abençoados pelo Senhor, mas te agradecendo, Pai, porque o Senhor nos chamou também para anunciar as boas novas a milhares de pessoas, e o Senhor escolheu nos usar para levar a mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos aqui dizendo assim, usa a nossa vida para levar a mensagem das mensagens, a pregação dentre todas as pregações. Então, Pai, nos usa, cura os nossos pés, cura os pés da igreja, cura os pés da central, cura os pés das nossas células, que cada líder de célula, Pai, possa manejar a palavra da verdade com boa capacidade, manejar a espada do Evangelho, Pai, bem afiada, para que realmente ela seja o que ela é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus nós oramos e eu oro, Pai, nos capacita para escrever esses e-books, nos capacita para usar as ferramentas e que sejam poderosas mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amém, amém, amém. Amém, Muito pessoal. obrigada aqui. Tchau, boa Muito noite. obrigado. Ó, Boa você noite aí a de todos Lutero aí, ó. Ó você de Boa Lutero. noite, gente. Boa Boa noite. noite, gente. Aê! Ó o Lutero aí. E a Olha Caterine só. vão embora. Que coisa, hein, gente? Olha só. Então vocês já viram, né, gente? Precisando de um Lutero aí, só chamar. Só chamar. Tá certo, gente. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite.